turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula é de Geografia, número 19, e eu sou a Prof. Jaque. E aí, o que nós iremos ver hoje? O que nós estávamos vendo, você lembra? Então a gente já viu o caminho da escola até a casa, de casa até a escola, ou da escola até a casa, não é? Nós já vimos as sinalizações, né, que a gente pode encontrar nesse percurso. E agora a gente vai ver algo que se chama pontos de referência, né? Eles são muito importantes para que ajudem a gente a nos localizar. Então vamos ver o que é? Você já imagina o que pode ser um ponto de referência? O que quer dizer essas palavras? Vamos descobrir? Para isso, eu espero que você já esteja em um lugar tranquilo, que você utilize mesmo esse tempo para pensar, para estudar. Quando a prof pedir para você falar, fale, responda, pense, né? Que assim você vai aprender muito mais. Para depois, você vai precisar do seu caderno, lápis de escrever, borracha e lápis de cor, para que você possa fazer o registro de tudo aquilo que a gente tem aprendido. Combinado então? Vamos lá! E aí, vamos ver o que a Mariana e o Eduardo estão falando? Como eu chego na sua casa? Você conhece a padaria do Joaquim? E aí? Será que a Mariana ia conseguir chegar? Como continuaria essa conversa? Provavelmente o Eduardo falaria, perto da padaria do seu Joaquim, atravessa a rua, tem uma casa vermelha ou uma casa branca, a cor da casa dele, né? E assim ele vai explicar. E você? Como você explicaria para um amigo para ir da escola até a sua casa? Como que você explicaria para ele? Para explicar onde a gente mora, usamos os pontos de referência. Então, quando ele falou assim, você conhece a padaria do seu Joaquim? Ele está usando o quê? Um ponto de referência, né? Então, talvez se eu falasse assim, você conhece aquela árvore grande? Será que você conseguiria saber onde que é? Ou se eu falasse assim, você conhece onde está estacionado aquele carro vermelho? E aí? Difícil, né? Então, nós usamos os pontos de referência para que a gente possa falar. Ele pode ser um lugar, um endereço, uma data, algum acontecimento que serve de referência para determinar ou indicar a localização de alguma coisa, para orientar e guiar alguém. Será que eu poderia dizer assim, a gente está de carro, saímos da escola, vamos até a sua casa. Eu poderia dizer assim, segue a bicicleta? Será que isso ia ser um ponto de referência? Ou se eu falasse assim, isso, agora vira à direita, vira à esquerda. A localização faz parte. Nós podemos usar o nosso corpo como ponto de referência para localizar pessoas, objetos no espaço, as palavras utilizadas para localização. E a partir do corpo, então, atrás, frente, esquerda, direita, cima e embaixo. Vamos pensar. Quando eu estou falando de algo que está próximo, eu vou usar essas localizações. Agora, quando eu vou falar algo que está longe, por exemplo, uma escola, eu quero saber onde é o posto de saúde, onde é o tal mercado, eu vou usar pontos de referência um pouco, algum endereço eu vou utilizar, posso até dizer direita ou esquerda, né? Mas sempre ajudando nessa localização. Nós já vimos, então, o que é a frente, o que é atrás, o que é a esquerda, a direita, em cima e embaixo. Vamos relembrar um pouco? Olha só, qual é o gato que está em cima da mesa? É este ou esse? Muito bem, está em cima da mesa. Qual é a bola que está embaixo da cadeira? Qual imagem representa? Muito bem, essa imagem representa a bola embaixo. Estão vendo que nós estamos usando a localização, mas coisas pequenas para perto, embaixo, em cima. Agora, qual é o macaco que está atrás da árvore? Muito bem, esse é o macaco que está atrás da árvore. Então, para eu poder explicar, isso foi de lugares próximos. Agora, para eu explicar algum lugar para alguém, usamos pontos de referência que podem ser construídos
ou naturais, aqueles que já existem ou que alguém construiu. Nós também vamos ver o que não pode ser de pontos de referência. Então, olha só. O que pode ser? Pode ser pontes, casas, comércios, praças, igrejas, prédios, monumentos. Então, olha só, nessa imagem aqui, eu encontro alguns pontos de referência. Né? Olha só, uma igreja, eu tenho aqui o rio, que pode ser, né? Mas esse não é construído, sim, é natural, que a gente vai ver futuramente. Agora aqui, ó, a ponte que alguém construiu, né? Os prédios, as ruas, as praças, elas estão ali, estão localizadas naquele lugar. Então, se eu falar assim, eu moro perto da praça que tem as balanças, eu estou usando um ponto de referência que você vai conhecer. E aí você já vai, já é perto lá. Então, quando você chegar lá, você já vai imaginar um outro ponto de referência, ou você já se precisa de um só, certo? Existem, então, os pontos que são relacionados à natureza, ou seja, ninguém construiu, já estavam lá, são naturais, como as cachoeiras, as florestas, praias, rios, lagos, alguns tipos de árvore, não pode ser qualquer árvore, ela tem que ter uma característica. Se eu falar assim, é perto daquela árvore. Tá, mas que árvore? Aquela árvore de folhas amarelas, ou aquela árvore grande, aquela árvore que está florida. Ela até pode ser utilizada, mas dependendo como eu vou falar dela. Se eu falar assim, é perto da árvore. Quanta árvore tem na nossa cidade, não é? Então, olha só. Agora, o que não pode ser um ponto de referência? Meios de transportes, tá? Eu não vou poder, porque um dia ele vai sair de lá. E se ele sair de lá, como é que eu vou saber? Pessoas. É perto daquela pessoa que está parada. Mas e se depois ela se mexer? Então eu não vou saber. Animais. Posso usar como pontos de referência? Se tiver junto outros. Por exemplo, aquela casa tem cachorros grandes. Agora se eu falar assim, é aquela casa que tem cachorro. Quantas casas tem cachorro? É aquela casa que tem peixe. Eu nem sei se aquela casa vai ter peixe, provavelmente vai estar no aquário. Então, eu não vou poder utilizar essas coisas, eu tenho que imaginar. O que vai facilitar para aquela pessoa poder encontrar a minha casa ou encontrar as coisas? E para isso que eu vou usar o quê? Os pontos de referências fixos. Olha essa imagem aqui, ó. Então, quais são os pontos de referências que eu poderia utilizar? Né? Então, se eu quero ir para qualquer lugar, o que eu posso dizer? Eu posso dizer a padaria? Sim, posso dizer a padaria. Posso dizer faixa de pedestre? Não, porque nesse caso, olha quantas faixas de pedestres eu tenho aqui. Talvez onde você mora tem uma só. Eu poderia utilizar, não é? Porque só tem aquela. Mas ainda com muitos outros pontos de referência, porque na sua cidade, quantas faixas de pedestres eu vou ter, não é? Então, a padaria, a praça, poderia dizer o hospital, certo? Poderia dizer árvore? Não, porque olha só, quantas árvores eu tenho aqui? Eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui, perto do quê? Então, eu teria que usar outros pontos de referência para explicar uma coisa, explicar aquele lugar. Então, eu posso simplesmente usar aquele ponto. Por exemplo, eu posso simplesmente dizer o hospital. É perto do hospital? É perto da padaria? Né? Então, eu não precisaria utilizar a árvore, certo? Quais elementos, então, eu não vou poder utilizar como pontos de referência? E aí? Não vou poder utilizar as pessoas, os carros, as árvores, né? Eu não vou poder utilizar elas, não. A não ser que eu conseguisse explicar. Então, é da padaria perto daquela árvore. Então eu já sei que ele mora aqui atrás. Então, até eu poderia utilizar, mas aí usando outros pontos. Mas por si só, então seriam as pessoas e os carros, certo? Então, hoje a gente viu o que são esses pontos de referência. Então, são aquilo que eu vou utilizar para explicar para as pessoas a minha localização, né? E aí, na sua casa, quais são os pontos de referência que você explicaria para a pessoa se ela fosse da escola até a sua casa? Fale aí. Muito bem. Se tivesse uma praia
perto da sua casa? Eu poderia dizer a praia? Sim, eu poderia, porque a praia não vai sair do lugar. Ninguém vai conseguir mudar ela ali. Eu poderia dizer casa? Só casa? Não. Mas se eu falasse assim, é uma casa com um pátio grande e está na cor azul. É a única da rua que tem azul. Poderia dizer? Sim. Poderia dizer o número da casa? Sim. Poderia utilizar pontos como ponto de referência? Poderia. Poderia utilizar um cavalo? Tem um cavalo na frente da minha casa? Não, talvez agora que você está dizendo tem, mas daqui a algumas horas ou quando a pessoa for, ela não vai encontrar. Poderia dizer, você vai, passa a praça, pega a direita, a esquerda e mais uma vez a direita. Poderia utilizar? Sim, poderia. Então a gente tem como pontos de referência a localização, que são essas palavras, né? À frente, atrás, em cima, embaixo, direita, esquerda. Nós também podemos usar, então, elementos construídos, casa, ponte, né? E também elementos naturais, cachoeiras, rios, mar, né? A praia. Certo, então? Muito bem, eu espero que você tenha entendido que são pontos de referência e que você possa fazer a sua atividade agora no capricho. Qualquer dúvida, volte no vídeo, assista novamente, veja os exemplos que vai dar tudo certo. Combinado então? Uma boa atividade e até a próxima aula!